Muito boa noite a todos. Agradeço à Luz Divina pela oportunidade desse estudo. Agradeço aos nossos mentores individuais e aos mentores encarnados e desencarnados que sempre nos inspiram, nos ajudam a montar esse trabalho que foi feito com muito carinho. Nesse estudo, procuramos trazer um pouco da vida do professor Hippolyte Léon Denisard, o grande missionário que, juntamente com a sua venerável esposa, trouxeram ao mundo o legado da codificação da doutrina espírita. Iniciaremos em meados do ano do século XIX, em 1795, e vamos encontrar a França mergulhada numa situação muito complicada. O preço da tributação sobre a farinha era imenso, e o pão, principal base da alimentação francesa, começava a faltar sobre a mesa dos trabalhadores. Cidadãos famintos caminhavam armados em frente ao Palácio de Versalhes, onde morava o rei da França, Luís XVI, e a sua extravagante esposa, Maria Antonieta da Áustria. Segundo Robespierre, advogado e político francês, a realeza devorava em um único dia o suficiente para alimentar 1000 homens no mesmo período. Só a cozinha real haviam cerca de 400 empregados. E se não bastasse a crise econômica, na parte social, o principal filósofo de sua geração, Jean-Jacques Rousseau, extremamente machista, enaltecia a moça simples, educada rudemente, e afirmava que a mulher intelectual era o verdadeiro flagelo do marido. E em meio a esse cenário conturbado, precisamente no dia 22 de novembro do mesmo ano, na cidade de Thaïs, a 19 quilômetros de Paris, nascia a jovem Amélie Gabrielle Baudet. Por influência da família, principalmente da mãe, que vinha de uma família de artistas, desde muito cedo, ela teve contato com diversos idiomas, com a música, pintura, teatro, literatura, conhecia poesias e prosas da França e de outros países. 9 anos depois, em 3 de outubro de 1804, bem próximo dali, no município de Lyon, nascia o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail, descendente de uma conceituada família no ramo da magistratura. Porém, ao contrário do que se podia imaginar, desde o início, desde os verdes anos, ele se viu atraído pelo estudo da ciência e da filosofia. Logo após a conclusão do ensino básico, matriculou-se na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, tornando um dos mais aplicados discípulos do eminente professor, chegando mesmo a substituí-lo, quando de seus compromissos em outras nacionalidades. Enquanto isso, a jovem Amélie encantava a todos com uma inteligência vivaz. Essa foto da Amélie, nós não encontramos a foto dela nova. A única existente é essa foto. E ela foi matriculada num colégio interno, um dos mais conceituados colégios parisienses. E, através de um rígido sistema, educava as adolescentes burguesas para a administração do lar, administrar empregado, obedecer ao marido. O cenário francês, desgastado pelas crises econômica, política e social, amargava uma carência de profissionais de educação. E Gabrielle, com 19 anos, apaixonada pelo método pedagógico,
do educador suíço Pestalozzi, graduava-se como professora de primeira classe, tornando-se conhecida no meio acadêmico como a instrutora Baudet. Porém, os padrões sociais franceses, averso ao desenvolvimento intelectual feminino, impunham à jovem optar por um dos 3 caminhos: se casar, fazer votos religiosos ou permanecer solteira e enfrentar todos os tipos de preconceitos que imperavam no país. E ela decidiu pela terceira opção. E continuando a sua carreira, motivada pelo virtuoso escritor francês Honoré de Balzac, escreve o seu primeiro livro, intitulado Contos Primaveris, onde cada parágrafo enquadrava-se na linha educacional de Pestalozzi. E logo no ano seguinte, lança outra obra artístico-pedagógica, intitulada Noções de Desenho, seguido por vários outros trabalhos. E a riqueza de ensinamento das suas obras e de seus livros fez com que o ministro da Educação Pública da Gramática Francesa indicasse o seu trabalho a todas as instituições educacionais, e, com isso, a carreira acadêmica da professora decolava. O jovem Rivail, já formado, retorna à França e, em meados de 1821, funda em Lyon o primeiro pensionato de jovens, voltado ao ensino de primeiro grau. Seguindo a mesma linha de Pestalozzi e até aperfeiçoando em alguns pontos. Ao tomar conhecimento das obras educacionais da professora e conhecer o seu conteúdo, foi tomado pelo forte desejo de conhecer a mestra na arte de ensinar. Segundo Adriano Calzone, no livro Madame Kardec, após se conhecerem, os encontros se tornaram frequentes. Rivail via em Gabriele uma mulher de alma nobre, e ela, por sua vez, reconhecia nele um homem verdadeiramente superior. Seguiam a linha educacional de Pestalozzi, gostavam do mesmo tipo de literatura, de arte. Era tanta afinidade intelectual e espiritual que, em 9 de fevereiro de 1832, celebraram o casamento, constituindo, assim, a família Kardec. A vida transcorreu tranquila por 2 anos, até que uma triste notícia abalou os parisienses. A instituição educacional Rivail estava fechando as portas. 8 anos de existência. Ele mantinha uma sociedade com um tio, irmão da sua mãe, que, por sua vez, tinha paixão pelo jogo, e assim comprometia todo o lucro conseguido. Encerrada a sociedade, o recurso que sobrou, ele confiou a um amigo negociante. Só que o negociante acabou fazendo maus negócios e faliu. E a família foi obrigado a morar de aluguel. Na nova residência havia um salão anexado, e ali o casal fundou o Liceu de Ensino Médio, onde ele lecionava história da literatura francesa, física, química, geografia, e ela ajudava com as aulas de educação artística. Além das aulas, Rivail, que nunca se cansava e tampouco se deixava abater, empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Datava-se do ano de 1841. E o fenômeno conhecido como o caso das Irmãs Fox, ocorrido na pequena aldeia de Hydesville, no estado de Nova York,
ocupava as principais manchetes e se tornara o principal assunto da sociedade. Porém, não despertou a atenção de Rivail. Nessa época, o casal trabalhava exaustivamente. E à noite, o professor ainda encontrava tempo para escrever livros científicos, que em pouco tempo foram adotados pela Universidade Francesa. Com muito esforço, com muita dedicação, conseguiram acumular uma boa reserva financeira. E Rivail optou por investi-la no Teatro de Artes Dramáticas, que depois de algum tempo, por má administração do dono, entrou em total prejuízo, deixando o professor e a esposa novamente numa situação extremamente complicada. 3 anos depois, a dificuldade se agravou. Os proprietários do imóvel, impacientes com os frequentes atrasos no pagamento do aluguel, providenciou o despejo do casal, que foi forçado a mudar para o endereço que não existe mais na França, face a isso a difícil localização por parte dos historiadores. O país mergulhava-se em outra crise, desta vez provocado pela conta de escassez de alimentos. Trabalhadores desesperados perdiam seus salários da noite para o dia. A notícia de fechamento de fábrica ocupavam diariamente as principais manchetes de jornais. Transcorreram 3 longos anos, convivendo lado a lado com a dificuldade. E, ao fim desse prazo, amargaram mais um baque: a triste notícia do falecimento do pai de Amélie. Esse abalo, que lhes trouxe tanto sofrimento, também haveria de ser o responsável por lhes proporcionar o recebimento de uma herança salvadora. A situação financeira da família parecia esboçar os primeiros sinais de estabilidade. Os trabalhos transcorriam normalmente, tudo parecia voltar aos seus lugares, até que o imperador Napoleão III, tentando agradar a qualquer custo os católicos franceses, implementou mudanças ditatoriais que afetaram diretamente a profissão do casal educador. O pároco local passou a ter poder de fiscalização e direção moral sobre as escolas, podendo, inclusive, mudar métodos de ensino a seu bel prazer da noite para o dia. E, com isso, o casal educador foi obrigado a se afastar do magistério. Ele encontrava-se com 48 anos. E, mesmo diante das dificuldades que permeavam aqueles anos, podia contar com a renda das casas de aluguel deixada pelo pai de Amélie, que lhe permitia continuar dando aula gratuitamente pelo prazer de ensinar. Viviam a vida sem luxo, mas pautada por certa tranquilidade. Novamente, os acontecimentos espirituais voltaram a bater à porta de Rivail. Dessa vez, através de um amigo magnetizador de nome Fortier. E depois de muita relutância por parte do professor, finalmente, em maio de 1855, na casa de Madame Plainemazon, às 20 horas de uma terça-feira, ao lado da esposa e outros amigos, assistiram pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Ao examinar tais fenômenos, depois de algumas análises, ele lançou a seguinte observação: os espíritos eram tão reais quanto o mundo microscópico. E as forças invisíveis eram como a lei da gravidade, ou seja, ninguém conseguia visualizá-las, mas a sua existência estava comprovada.
Habituado às investigações teóricos experimentais realizadas no universo acadêmico, ele passou a aplicar esse mesmo método aos fenômenos espíritas, com o objetivo de aprofundar no conhecimento de suas origens. Esse talvez tenha sido um dos fatores determinantes para fazer florescer a semente do espiritismo que ele trazia consigo. E à medida que progredia no entendimento dessas fontes, ele se entregava cada vez mais ao propósito de desvendar os mistérios que constituíam aquele universo desconhecido. Ia percebendo que tudo possuía leis próprias e seguiam um padrão lógico. Para a família, era um caminho sem volta em direção à luz. A doutrina espírita entrava na sua fase de gestação. Na semana seguinte, foi convidado pela família Boldin e compareceu à reunião realizada em sua residência. Logo nos primeiros encontros, teve contato com o espírito Zéfiro, que ora identificava-se como protetor daquela família. E o Zéfiro lhe revelara que no ano de 52 a.C., na antiga Gália, havia sido um de seus discípulos, quando então o Denizar, encarnado como grande mestre Allan Kardec, liderava a comunidade druida, religião primitiva da Europa. As filhas do casal Boldin despertaram imediata simpatia por Denizar, e ele da mesma forma, como se já as conhecesse há muito tempo, Caroline, de 18 anos, e Júlia, de 15. E elas, sem serem magnetizadas, caíam em transe natural. Sem que eu soubesse, o plano espiritual propiciava ao antigo líder druida o reencontro com as suas ex-sacerdotisas, Brenda e Brígida, encarnadas como as irmãs Boldin. E foi exatamente na casa dos Boldins que Denizar, em uma das sessões, que se sucediam semanalmente, perguntou ao espírito que o orientava: quem sois? E recebeu como resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. Ainda no início das revelações, foi-lhe comunicado sobre a missão que lhe caberia, bem como os perigos e as dificuldades a que estaria exposto, e advertido: caso viesse a falhar, seria substituído, porque o cumprimento dos desígnios de Deus não podia depender de um só homem. Ao mesmo tempo que ele passou a ser um frequentador assíduo da residência dos Boldin, prosseguia frequentando sessões em residência de vários outros amigos, como a da família Jafé, onde outra ex-sacerdotisa druida, de nome Evelyn, encontrava-se reencarnada como a menina Ruth, filha do casal, que também lhe trazia várias e preciosas revelações dos espíritos, os quais ele ia anotando, catalogando e comparando, sempre sob a orientação do Espírito da Verdade. Nessa época, por sugestão dos espíritos, o professor Rivail passou a adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Mergulhado em incessantes estudos, permitindo-se apenas desfrutar o mínimo de tempo necessário para o repouso, finalmente, em 18 de abril de 1857, com a ajuda financeira da esposa, publicou a obra literária que causaria espanto geral, O Livro dos Espíritos. E não parou mais. No ano seguinte, 1º de janeiro, lançou a Revista Espírita. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudo Espíritas, regida por um estatuto fundamentado em artigos que tratava dos objetivos e os fins,
configurando a tal sociedade como o primeiro centro espírita regulamentado do mundo. Os anos subsequentes foram publicadas várias obras, que hoje constituem os pilares da doutrina espírita. Aos 55 anos de idade, afastado do magistério francês, com a saúde muito debilitada pela falta de repouso, permanecia trabalhando em ritmo muito acelerado. E o casal, juntando as economias acumuladas, adquiriu um grande terreno localizado na charmosa Vila Segur, onde seria construída a residência dos Kardec. Era manhã de 31 de março de 1869, véspera da mudança para a tão sonhada casa própria, cujo terreno deveria abrigar no futuro a comunidade espírita, a biblioteca e o Museu do Espiritismo. Ele estava agitadíssimo, ansioso, coração batendo a mil. Trabalhava em meio aos tapetes enrolados, às obras de artes cuidadosamente embrulhadas, mobílias fora do lugar. E já passavam das 11 horas da manhã, quando o caixeiro da livraria bateu à porta para buscar os exemplares da última edição da Revista Espírita, e foi atendido pelo próprio professor. O jovem notou a palidez acentuada em seu rosto, mas ele, sem demonstrar qualquer abatimento, prontamente passou a lhe entregar os pesados pacotes, um após o outro, até que subitamente seu corpo curvou-se sobre si mesmo. Não houve pronunciamento de nenhuma palavra por parte de Kardec, apenas o som grave da sua queda e o pedido desesperado do caixeiro por socorro. Madame Kardec chegava em casa e, vendo o alvoroço, subiu rapidamente a escada até o apartamento, mas já o encontrou vazio da presença viva de Kardec. Seu eterno companheiro, com quem vivera 37 anos, dava agora o seu próprio testemunho da passagem do espírito para o além-túmulo, a caminho da eternidade. Caberia a Amélie tomar a frente da situação e continuar a missão do marido na divulgação do espiritismo. E ela o fez com muita competência, com muita dedicação, ampliou o patrimônio familiar, e quando do seu desencarne, ocorrido em 1883, deixou registrado em testamento para a Associação Espírita o direito sobre toda a obra editada pelo marido, bem como uma significativa soma em dinheiro, na ordem de 300 mil francos, além de 32 imóveis alugados. E com isso, permitia que os livros espíritas editados por Kardec pudessem ser vendidos a preços populares, permitindo acesso facilitado a todos que desejassem conhecer a doutrina. No seu local de trabalho, após a sua morte, foram encontrados vários papéis, várias anotações não acabadas, inclusive uma das confissões mais íntimas do mestre Kardec, que encontra-se publicada no livro Obras Póstumas. Escrevo essa nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de me haver sido feita a comunicação da minha missão. Dou meu testemunho de que ela se realizou em todos os seus pontos, porque passei por todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo de ódio de inimigos intransigentes, da calúnia, da inveja, do ciúme. Infames acusações foram publicadas contra mim. As minhas melhores instruções foram adulteradas.
Fui traído por aqueles a quem mais confiava e pago com ingratidão por aqueles a quem servi. A Sociedade de Paris foi um foco constante de intrigas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Disseram que os meus partidários eram pagos com dinheiro que eu arranjava com o espiritismo. Não tive mais repouso. Muitas vezes verguei ao peso do trabalho. Comprometi a saúde e arrisquei a vida. Com a assistência e a proteção dos bons espíritos, nunca senti desânimo ou falta de coragem. E prossegui com minha obra sem me preocupar com as setas que me jogavam. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia recebi dos aflitos a quem a doutrina consolou. Quando me via uma decepção, uma contrariedade, eu me elevava em pensamentos acima da humanidade e colocava-me na região dos espíritos. E desse ponto culminante, descobria muitas razões das misérias da vida que passavam por mim sem mais me atingir. Habituei-me tanto a isso, que o mal nunca mais me perturbou. O livro Obras Póstumas traz registrado um inestimável legado doutrinário, descrevendo numa temática filosófica, científica e evangélica os segredos de uma vida missionária. Muito obrigado.